Meu nome é Osvaldo. Completei 60 anos mês passado. Vivi cada um desses dias com a bota suja de barro e a mão calejada de lidar com gado e plantação. Nunca fui homem de inventar moda, e quem me conhece sabe que minha palavra vale mais que papel assinado em cartório. A minha propriedade fica num trecho isolado, uma beira de estrada que corta o interior de São Paulo, ligando nada a lugar nenhum, onde caminhão passa rasgando de madrugada e depois fica aquele vazio imenso, aquele breu onde a única luz é a da varanda da minha casa. Sempre gostei desse isolamento, de não ter vizinho xeretando a vida da gente, de poder sentar na cadeira de balanço e ouvir os bichos da noite. Mas isso mudou faz umas 3 semanas, mudou de um jeito que hoje eu tranco a porta antes mesmo do sol sumir no horizonte. Tudo começou com o cheiro, não era cheiro de bicho que morreu no pasto, e tá sendo comido por urubu, era um cheiro seco, cheiro de terra velha que ficou fechada em caixa de madeira por 100 anos, um odor que entrava no nariz e deixava a boca amarga. Eu estava terminando de arrumar a cerca do pasto de baixo, aquele que faz divisa com uma mata fechada que ninguém entra, faz tempo. O arame estava arrebentado, e eu achei que fosse alguma novilha tentando fugir ou algum cachorro do mato tentando entrar. Peguei o alicate e o arame novo. O sol já estava baixo e a luz ficava alaranjada, aquela hora que a vista da gente começa a pregar peça. Enquanto eu torcia o arame, notei que o capim naquela parte estava diferente. Estava cinza quebradiço, como se alguém tivesse jogado veneno forte ali, mas eu não uso veneno naquela área. O gado pasta ali. Aquele cheiro veio forte, trazido pelo vento que saía do meio das árvores, e eu senti um peso nas costas, uma sensação ruim de que eu estava sendo observado, mas não por gente, porque gente faz barulho, gente pisa em galho seco e quebra, gente tosse, gente respira pesado. O que estava ali não fazia nada disso. Era uma presença estática. Parecia que a própria mata tinha parado para olhar o que eu estava fazendo. Terminei o serviço rápido. Juntei as ferramentas com a mão tremendo um pouco, o que me deixou com raiva. Homem feito tremendo por causa de vento e cheiro ruim é o fim da picada. Montei na caminhonete e voltei para a sede. Mas pelo retrovisor eu jurava ver que o mato se mexia de um jeito errado. Não era o balanço do vento. Era como se algo estivesse se arrastando por baixo da vegetação, algo grande e pesado que não queria ser visto. Naquela noite os cachorros não latiram, e isso foi o que mais me tirou o sono. Tenho 3 perdigueiros que fazem um escarcéu se uma folha cai no telhado, latem para tatu, latem para gambá, latem até para a lua se deixar. Mas naquela noite eles estavam mudos, enfiados debaixo do assoalho da casa, ganindo, baixinho, como se estivessem pedindo perdão por existirem. Eu fiquei na sala, com a televisão ligada sem som, a espingarda calibre 12 apoiada no canto do sofá. Não que eu achasse que ia usar, mas o peso dela me dava um pouco de segurança, uma falsa segurança de que eu estava no controle. Lá pelas 3 da madrugada, ouvi o som. Não era batida na porta, não era grito. Era um som de estalo. Sabe quando você pega um galho seco e grosso e quebra ele no joelho? Era esse som mais repetido, crec, crec, crec. Vinha do lado de fora, perto do paiol onde guardo a ração e as ferramentas maiores. Levantei devagar, o coração batendo na garganta, apaguei a luz da sala para não virar alvo e fui até a janela da cozinha que dá para o terreiro. Abri a frestinha da cortina com o dedo. O vidro estava frio, o terreiro estava banhado por aquela luz fraca da lua minguante. Dava para ver os contornos do trator, a silhueta do paiol e a porteira lá no fundo. No começo não vi nada, só o vazio da noite, mas o som continuava, creque, creque, parecia osso estalando, parecia madeira velha sendo retorcida. Foi quando eu vi, em cima do telhado do paiol, não era um bicho. Bicho tem pelo, bicho tem forma que a gente conhece. Aquilo parecia um homem que secou no sol, a pele era da cor de casca de árvore, escura e enrugada, colada nos ossos. Os braços eram compridos demais, desproporcionais, com dedos que pareciam garras feitas de raiz. Ele estava agachado, com os joelhos dobrados num ângulo que quebraria a perna de qualquer pessoa normal, e a cabeça. A cabeça estava virada para trás, olhando para o mato como uma coruja faz. Eu segurei a respiração. O medo era tanto que minhas mãos suavam frio na coronha da espingarda. Eu queria gritar, queria acender a luz externa, mas o pavor me travou ali.
naquela fresta de cortina. A coisa se moveu e o som veio de novo. Crack. Ela desvirou a cabeça devagar e olhou na direção da casa. Não sei se ela me viu, os olhos eram 2 buracos fundos, sem brilho, sem branco. Só um negrume infinito que parecia sugar a pouca luz que tinha ali. Dizem as lendas antigas, aquelas que meu avô contava em volta do fogão a lenha, que existe o tal do corpo seco, gente que fez tanta ruindade em vida que nem a terra aceitou comer a carne, nem o céu nem o inferno quiseram a alma, e o sujeito fica vagando, secando, virando parte da madeira podre e do mundo esquecido. Eu sempre achei que fosse com a história para criança não sair de casa à noite, mas aquilo ali no meu telhado não era história, era matéria, era real, tinha peso. A coisa desceu do telhado não pulando como um gato, mas escorrendo pela parede de madeira como se fosse um lagarto gigante. As unhas cravavam na tábua fazendo um som de lixa grossa. Ela tocou o chão e ficou ali, parada, em 4 apoios, as costas arqueadas mostrando cada vértebra da coluna sob aquela pele de couro velho. Ela começou a farejar o ar, virando o pescoço de um lado para o outro, buscando algo. Talvez buscando os cachorros que continuavam escondidos e mudos. Eu apontei a arma através do vidro, mas o pensamento veio rápido na minha cabeça. Se eu atirar e não matar, o que essa coisa faz? Se isso já não é vivo do jeito que a gente conhece, será que chumbo adianta? O risco era grande demais. Fiquei imóvel, rezando tudo o que eu lembrava, pedindo proteção para quem quer que estivesse ouvindo. A criatura se levantou, ficando em 2 pernas, e ali eu vi o tamanho real dela. Devia ter mais de 2 metros de altura, magra de dar dó, mas com uma força que dava para sentir de longe. Ela caminhou em direção à cerca, com passos duros, batendo os pés no chão como se fossem tocos de pau. Toque, toque, toque. Ela chegou na cerca de arame, aquela mesma que eu tinha consertado, e não pulou. Ela simplesmente passou por entre os fios, o corpo se contorceu, os ossos estalaram e ela passou, sumindo no meio do capim alto que eu deixei crescer na beirada da estrada. Fiquei ali na janela até o sol nascer. Não preguei o olho. A espingarda ficou pesada no braço, mas eu não soltei. Quando a luz da manhã bateu no terreiro, eu criei coragem para sair. Fui até o paiol. As marcas estavam lá na madeira, ranhuras fundas onde as garras tinham passado. E no chão onde a coisa tinha pisado, a terra estava cinza, morta. O pouco de grama que tinha ali estava seco, esturricado como se tivesse passado fogo, mas sem cheiro de queimado, só aquele cheiro de mofo antigo. Os cachorros só saíram debaixo da casa perto do meio-dia. O mais velho, o Duque, estava mancando e com o olhar perdido. Não comeu nada naquele dia, ficou deitado, olhando para o nada. Eu chamei um padre amigo meu da cidade vizinha, ele veio, benzeu a casa, benzeu o paiol, jogou água benta nos cantos da cerca. Ele não falou muito, mas eu vi no olho dele que ele sentiu o peso do ar. Ele sabia que aquilo não era coisa desse mundo. Desde esse dia, a rotina mudou. Eu não fico mais na varanda à noite. As janelas ganharam trancas novas. Reforcei a iluminação do terreiro com holofote forte, desses de estádio, mas a conta de luz alta é o menor dos meus problemas. O problema é que eu sei que ele não foi embora de vez. Às vezes, quando o vento para e a noite fica quieta demais, eu ouço lá longe, perto da mata, aquele estalo seco, creque, creque, como se alguém estivesse quebrando galhos só para me lembrar que está por perto. Ontem à tarde, encontrei uma das minhas vacas caída perto do riacho. Não tinha marca de dente, não tinha sangue, não tinha ferida aberta. Ela estava inteira, mas estava seca, a pele colada no osso como se tivessem sugado toda a vida dela de dentro para fora. Os olhos estavam abertos e vidrados de pavor. Os urubus não desceram para comer, as moscas não pousaram na carcaça, até a natureza tem nojo do que tocou aquele animal. Eu sou homem da terra, nasci aqui e achei que ia morrer aqui de velhice, sentado na minha varanda, mas agora eu olho para essas colinas, para essa mata que cerca minha casa, e não vejo mais a beleza que eu via antes, vejo esconderijo, vejo toca. Tem gente que fala que é o corpo seco, tem gente que fala que é coisa trazida por seita, eu não dou nome. Nome dá poder, eu só chamo de aquilo. E você que está me ouvindo agora, talvez no conforto da sua casa,
Talvez dirigindo numa estrada escura, achando que o vidro do carro te protege, achando que a parede de tijolo é barreira suficiente, eu te digo uma coisa. Reze para nunca sentir o cheiro de terra velha onde não tem terra. Reze para seus cachorros nunca pararem de latir todos ao mesmo tempo. Porque quando o silêncio vem, quando o único som é o estalo de osso seco batendo em osso seco, pode ser tarde demais para correr, a gente acha que é o topo da cadeia alimentar, acha que manda no mundo até dar de cara com o que estava aqui antes da gente, com o que a terra tentou engolir e não conseguiu digerir. Agora, se me dão licença, o sol já está quase sumindo e eu tenho que trancar os cadeados, a noite hoje promete ser longa, e o vento já começou a trazer aquele cheiro de novo, é melhor eu não facilitar. O relato do seu Osvaldo me faz pensar em quantas coisas a gente ignora por achar que o progresso limpou o mundo desses perigos antigos. Mas a verdade é que quanto mais a gente se enfia no interior, mais a gente percebe que o isolamento protege segredos bem piores. O próximo relato que eu recebi vem do Antônio, um homem que passou a vida caçando e conhecia cada palmo de chão daquela beira de estrada, até encontrar algo que as lendas chamam por um nome, mas que de perto é muito mais visceral e aterrorizante. Meu nome é Antônio Ramos, tenho 55 anos, e a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não deveria estar vivo hoje. O que eu vi naquela estrada de terra batida não era bicho desse mundo, não era onça, não era lobo. Era algo que a gente só vê em Pesadelo Feio e acorda suando frio pedindo a Deus proteção. Eu sou um homem do mato, me criei na roça, aprendi a caçar com meu avô quando ainda era moleque de calça curta. Então, eu sei diferenciar o barulho de uma paca pro barulho de um cateto. Eu conheço o cheiro que o mato solta quando vai chover e sei quando tem predador por perto só pelo jeito que os grilos calam a boca. Mas naquela noite de terça-feira, tudo o que eu sabia, tudo o que eu aprendi em mais de 4 décadas andando no meio do matagal, não serviu de nada, absolutamente nada. Aconteceu faz uns 3 anos numa região isolada perto da divisa de estado. Eu tinha ido lá fazer um favor para um compadre meu, o Tião, que estava perdendo bezerro toda semana. Ele me jurava que era onça parda. Dizia que os bichos amanheciam secos, como se tivessem tirado todo o sangue, mas a carcaça ficava lá inteira, sem mordida grande, sem pedaço arrancado. Eu achei estranho. Claro, onça não faz isso. Onça derruba e come, mas aceitei ir lá ficar de vigia para tentar pegar o bicho, ou pelo menos espantar ele para longe das terras do Tião. Estacionei minha caminhonete velha numa clareira alta, de onde eu conseguia ver a porteira do pasto e a estrada de terra que cortava ali propriedade. Era uma noite sem lua, aquele breu que você não enxerga um palmo na frente do nariz se não tiver lanterna. O ar estava parado, pesado. Parecia que tinha uma tampa em cima da gente abafando tudo. Eu fiquei ali dentro da cabine, com o vidro meio aberto para circular o ar. Minha espingarda apoiada no banco do carona. Garrafa de café do lado, só esperando. A primeira hora passou devagar. O mato tem uma vida própria de noite. Você escuta o pio da coruja, o estalo de galho seco caindo, o vento batendo na folha da bananeira. Mas lá pelas 2 da manhã a coisa mudou. Foi de repente, não foi aos poucos. Foi de uma vez só. Os grilos pararam, os sapos na beira do açude calaram, até o vento pareceu que ficou com medo de soprar. Ficou tudo mudo, um vácuo, e quem conhece o mato sabe que quando a natureza fica quieta desse jeito é porque o rei está passando, ou algo pior que o rei. Eu ajeitei o corpo no banco, peguei a espingarda, o coração já começou a bater diferente no peito, mais forte, mais dolorido. Foi aí que eu senti o cheiro. Não era cheiro de animal sujo, não era cheiro de carniça velha, era um cheiro azedo, forte, parecia enxofre, misturado com cobre. Sabe aquele cheiro de sangue fresco quando a gente abate um porco? Era aquilo, mas muito mais forte. Entrava no nariz e ardia a garganta. Eu levei a mão no rosto para cobrir o nariz e fiquei olhando pelo para-brisa, tentando ver algum movimento naquela tinta preta que estava lá fora. De repente eu ouvi, não eram pisadas, era um som arrastado, como se tivesse alguém puxando um saco de couro no chão de terra. Shhh.
Vinha da direção da estrada, subindo o morro onde eu estava. Eu não liguei o farol na hora. Fiquei quieto, segurando a respiração. O suor descia pela minha testa e entrava no olho, ardendo, mas eu não me mexia. O barulho foi chegando perto, cada vez mais perto, até que parou do lado da porta do motorista, bem embaixo da minha janela. Eu sou um homem feito, tenho meus netos, já enfrentei muita coisa nessa vida, mas naquele momento eu virei uma criança pequena. Minha mão tremia tanto que a espingarda batia no volante fazendo tec, 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 e eu rezava para aquele bicho lá fora não ouvir. Eu sentia a presença dele ali. Era uma coisa pesada, maligna. Dava para sentir o calor que vinha dele subindo pela porta da caminhonete. Eu criei coragem, não sei de onde, talvez do desespero de querer acabar logo com aquilo, e girei a chave da caminhonete só para acender a parte elétrica e puxei a alavanca do farol alto. A luz amarela cortou a noite na hora. E o que eu vi na frente do meu carro, iluminado pelo facho de luz, me fez perder a força nas pernas na mesma hora. Não estava do lado da porta. Ele tinha se movido rápido demais e agora estava na frente do capô, olhando para mim. Era uma coisa magra, mas não magra de passar fome, magra de ver os ossos desenhados debaixo de uma pele cinza, lisa, sem pelo nenhum. Parecia couro de elefante, mas molhado, brilhante. Tinha umas pontas nas costas, uns espinhos ósseos que iam da nuca até o final da espinha, curvados para trás. Ele estava apoiado em 4 patas, mas as patas da frente eram compridas demais, com dedos longos. Parecia mão de gente deformada, com unhas pretas e curvas que enterravam na terra dura da estrada. Mas o pior, o que me faz acordar de noite gritando até hoje, era a cara, tu fiz, daquilo. Tinha um focinho achatado, narinas que abriam e fechavam rápido, e uma boca cheia de dentes finos, agulhas brancas que transpassavam o lábio, mesmo com a boca fechada. E os olhos? Os olhos eram grandes, ovais, de um vermelho que parecia ter luz própria. Não refletiam a luz do farol. Eles brilhavam por conta própria. Uma luz ruim, uma luz de quem quer fazer maldade. Ele não correu quando a luz bateu nele. Bicho do mato corre quando vê luz e barulho. Onça foge, lobo foge, até urso se assusta. Mas aquilo não. Aquilo ficou parado, me encarando através do vidro, como se estivesse me analisando, como se estivesse escolhendo qual parte de mim ia comer primeiro. Ele inclinou a cabeça de lado num movimento muito humano, muito inteligente, e soltou um som que não foi rugido nem latido, foi um chiado, igual panela de pressão soltando vapor, só que grave, fazendo a lataria do carro vibrar. Eu tentei levantar a arma. Juro que tentei, mas meu corpo não obedecia. Parecia que eu estava preso num pesadelo acordado. Minha boca estava seca, colada. O bicho deu um passo para frente, subindo no para-choque da caminhonete. O metal rangeu com o peso, e ele aproximou a cara do vidro. Eu conseguia ver a baba grossa escorrendo pelos dentes, pingando no capô, fumaçando quando tocava a tinta. Ele levantou uma daquelas mãos com garras e riscou o vidro, screech. Um som agudo de dar dor no dente. O vidro não quebrou, mas ficou marcado. 3 riscos fundos. Ele estava testando, estava vendo se conseguia entrar. Eu sabia que se ele quisesse, ele quebrava aquele vidro igual casca de ovo. Eu era só um pedaço de carne enlatada para ele ali dentro. Foi aí que o instinto de sobrevivência bateu mais forte que o pavor. Eu girei a chave de ignição com tudo. O motor, a diesel da caminhonete velha tossiu, engasgou. E aquele bicho recuou um pouco com o barulho. Eu pisei no acelerador até o fundo, soltei a embreagem e joguei o carro para cima dele. Eu senti o baque, senti que acertei ele com o para-choque. Foi um baque seco, duro, como bater num tronco de árvore. A caminhonete derrapou na terra. Quase fui pro barranco, mas consegui firmar o volante. Olhei pelo retrovisor enquanto acelerava a estrada abaixo, levantando poeira, rezando para não atolar em buraco nenhum. Na luz vermelha da lanterna traseira, eu vi ele. Ele não tinha caído, ele não tinha se machucado. Ele estava de pé no meio da estrada, me olhando ir embora. E o pior de tudo, ele se levantou nas 2 patas traseiras, ficou em pé igual um homem, com os braços caídos do lado do corpo, me vendo fugir. A altura daquilo devia ter uns 2 metros e tanto de altura.
Eu dirigi 30 quilômetros até a cidade sem piscar, sem respirar direito, com o pé cravado no acelerador. Cheguei no posto de gasolina da Rodovia Branca tremendo igual vara verde. O frentista veio perguntar se eu estava bem. Disse que eu estava pálido demais, eu não consegui falar nada, só pedia água. No dia seguinte eu voltei lá com o Tião de dia com sol alto e armado até os dentes. Fomos até onde eu tinha parado o carro. O Tião não acreditou muito na minha história no começo. Achou que eu tinha cochilado e sonhado, mas quando chegamos lá ele ficou mudo. Na terra batida tinha as marcas das garras, fundas, onde ele tinha se apoiado para pular no carro. E no para-choque da minha caminhonete tinha ficado um tufo de pele presa, cinza e dura, e o metal estava amassado para dentro como se tivesse batido numa rocha. Mas o que fez o Tião vender o sítio um mês depois foi o que a gente achou um pouco mais para dentro da mata, seguindo o rastro daquela coisa. Achamos um bezerro do Tião, ou o que sobrou dele. Estava pendurado numa árvore a uns 3 metros de altura, encaixado numa forquilha de galhos. Nenhum bicho que eu conheço, nem onça, nem puma, consegue içar um bezerro daquele peso daquele jeito. E o bezerro estava daquele jeito que ele falava, seco, branco, sem uma gota de sangue, com 3 furos perfeitos no pescoço, em forma de triângulo. Eu nunca mais voltei naquela região, e digo para vocês, tem coisa nesse mundo, nesses rincões esquecidos do nosso Brasil, que a biologia não explica, que a televisão não mostra. A gente acha que é o topo da cadeia alimentar. A gente acha que com uma arma na mão a gente manda no mato, mas não manda não. Tem donos mais antigos que a gente, donos que caçam de noite e que não têm medo de farol nem de reza. Se você estiver dirigindo numa estrada de terra à noite e de repente tudo ficar quieto, se os grilos pararem e vier aquele cheiro de cobre azedo, não pare o carro para ver o que é. Não desça para trocar pneu, apenas acelere e reze, porque ele pode estar te olhando do meio do mato, só escolhendo a melhor hora para atacar. O mundo é muito mais antigo e muito mais perigoso do que a gente gosta de admitir, e tem coisas que é melhor deixar quieto no escuro, porque se você acender a luz pode ser a última coisa que você vai ver na vida. Esse foi o relato do Antônio Ramos, e agora eu quero saber de você que está me ouvindo. Você já sentiu esse silêncio de morte na mata? Já dirigiu por uma estrada onde sentiu que estava sendo observado por algo que não era humano? Escreve aqui nos comentários, eu já vi, se você tem alguma experiência parecida, ou me conta a sua teoria sobre o que atacou aquele bezerro. Eu leio todos os comentários e quero conhecer o seu medo. Se esse relato fez seu coração bater mais rápido, deixa o seu like no vídeo agora. É o único jeito de eu saber que vocês aguentam o tranco e continuar trazendo essas histórias que ninguém mais tem coragem de contar. Mas não saia daí. Aumenta o volume, porque o que vem a seguir é ainda pior. O próximo relato chegou através do Reinaldo, um morador simples de beira de estrada. O que ele viu rondando o quintal dele não se parece com nada que você vê em filme. O povo antigo chama de lobisomem, mas a descrição que o Reinaldo me mandou, aquilo é uma aberração biológica, uma massa de músculo e fúria que não devia existir. O que aconteceu na varanda da casa dele vai fazer você checar 2 vezes se a porta da sua casa está bem trancada hoje à noite. Olá, Reinaldo aqui, 43 anos nas costas, e a maior parte deles eu gastei sujando a mão de graxa nesse fim de mundo. Moro e trabalho numa borracharia antiga no quilômetro 90 da rodovia, um lugar onde o sinal de celular é luxo, e o único vizinho que eu tenho é o mato alto que cresce sem parar do outro lado do asfalto. A gente acostuma com o isolamento, acostuma com o barulho dos caminhões passando rasgando à noite, acostuma até com a falta de luz quando chove forte, mas tem coisa que a gente vê e não acostuma nunca. Tem coisa que entra na cabeça da gente e fica lá revirando o estômago toda vez que o sol se põe. O que eu vou contar aconteceu tem umas 3 semanas. Numa daquelas noites abafadas que fazem a gente suar mesmo parado, o ar estava pesado, parado. Parecia que ia despencar uma tempestade, mas a água não vinha. Ficava só aquele mormaço que gruda na pele. Eu tinha fechado a oficina cedo. Não tinha movimento nenhum na estrada, o que era estranho.
Para uma sexta-feira, parecia que todo mundo tinha combinado de não passar por aqui naquela noite. Eu estava na varanda dos fundos, que dá direto para um barranco, e depois para uma mata fechada. Estava terminando um cigarro e ouvindo o chiado dos grilos, que naquela noite estava alto demais, quase ensurdecedor. Era um zumbido constante que entrava no ouvido e deixava a gente meio tonto. Meu cachorro, o Sultão, que é um vira-lata enorme que eu peguei na estrada uns anos atrás, estava deitado perto da minha bota. Mas ele não estava dormindo. Estava com a orelha em pé, virada para o mato. O corpo dele estava tenso, duro, como se ele estivesse pronto para brigar ou para correr. Eu dei um gole no café frio que estava na caneca e tentei relaxar, mas aí o barulho dos grilos parou. Foi de uma vez só, como se alguém tivesse desligado um interruptor, e o mundo ficou mudo. Aquele silêncio súbito foi pior do que qualquer grito, porque quando a bicharada do mato cala a boca, é porque tem predador grande por perto, é porque alguma coisa que não devia estar ali chegou. O Sultão levantou devagar, sem latir. Ele encolheu o rabo entre as pernas e começou a recuar para dentro de casa, com o pelo das costas todo arrepiado, mostrando os dentes, mas sem fazer som nenhum. Ele estava apavorado. Eu levantei da cadeira, joguei o cigarro no chão e fiquei olhando para o limite, onde a luz amarela da varanda morria e começava o breu das árvores. Tentei focar a vista, tentei achar o que estava assustando o cachorro, e foi aí que eu ouvi. Não era barulho de gente, não era barulho de bicho conhecido. Era um som úmido, como se alguém estivesse batendo uma carne podre contra uma pedra. Um som rítmico, pesado. Peguei a lanterna que fica sempre em cima da mesa de ferramentas e apontei para o barranco. O facho de luz cortou a noite e iluminou o capim alto. No começo eu não vi nada, só o mato balançando um pouco sem vento nenhum. Mas aí eu desci o facho de luz para perto da cerca de arame farpado e meu coração falhou uma batida. Tinha uma coisa agachada ali. Não era um cachorro, não era um lobo. Era grande demais para ser qualquer coisa do tipo. Devia ter o tamanho de um bezerro, mas a anatomia estava toda errada. Os ombros eram largos, desproporcionais, cobertos por uma pelagem rala, cinzenta, cheia de falhas onde dava para ver uma pele grossa e escura por baixo. A coisa estava de costas para mim, curvada sobre alguma coisa que eu não conseguia identificar, e fazia aquele barulho molhado, aquele som de mastigação que me dava ânsia de vômito. Eu devia ter entrado, devia ter trancado a porta e me escondido debaixo da cama. Mas a gente é bicho curioso e estúpido. Eu dei um passo para frente. A bota estalou numa madeira velha do piso da varanda, e o som foi seco, alto naquele mudez toda. A coisa parou de comer na hora. Eu vi os músculos das costas daquela criatura se contraírem, vi a espinha dorsal, saltada se mover de um jeito que parecia cobra, e devagar, muito devagar, ela virou a cabeça para trás para olhar para mim. A luz da lanterna tremeu na minha mão, mas eu não consegui desviar. O rosto daquilo era um pesadelo. Tinha um focinho alongado como o de um cão, mas era curto, achatado, e a boca estava suja de sangue fresco. O queixo era fraco, quase inexistente, mas os dentes eram enormes, amarelados e tortos, saindo para fora da gengiva preta. Mas o pior não foi a boca. Foram os olhos, porque bicho de mato tem olho que reflete a luz, fica verde ou amarelo quando a gente joga a lanterna. Mas os olhos daquela coisa não refletiram nada. Eram 2 buracos fundos, pretos, sem vida. Olhos de quem entende o que está vendo. Olhos com uma inteligência ruim, malidosa. A gente se encarou por uns segundos, que pareceram horas. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Sentia minha perna querendo falhar, mas eu estava travado ali, hipnotizado por aquela feiura. A criatura se levantou e foi aí que eu percebi que as lendas que o povo conta aqui na região, aquelas histórias de lobisomem que a gente ouve e dá risada, elas estão erradas, porque o que eu vi ali não era um homem que virou lobo, era uma coisa muito mais antiga, muito mais suja. Ela ficou em 2 patas, mas não ereta como gente, ficava corcunda, com os braços dianteiros muito compridos, as garras quase tocando o chão, os joelhos das pernas traseiras invertidos como os de um cachorro.
Ela soltou um ar pesado pelo nariz, um bufo que fez voejar umas moscas que já estavam rodeando a carcaça que ela comia. E o cheiro chegou na varanda. Um cheiro de cachorro molhado misturado com lixo azedo, com carne que ficou no sol, um fedor que impregnava no nariz e fazia o olho arder. Ela deu um passo na minha direção e o som da pata batendo na terra batida foi pesado, como o casco de um cavalo. Ela não tinha medo da luz, não tinha medo de mim. Eu recuei. Tropecei na cadeira de fio que estava atrás de mim e quase caí. O barulho fez a coisa abrir a boca e soltar um som que não foi um uivo. Foi uma risada, um som rouco gargalhado, saindo do fundo da garganta, imitando gente, imitando uma risada de deboche. Aquilo gelou meu sangue de um jeito que eu nem sabia que era possível. Porque bicho não ri. Bicho rosna. Bicho ataca. Mas bicho não ri da cara da gente. Entrei para dentro de casa num pulo e bati a porta de madeira. Passei a tranca, empurrei a mesa da cozinha contra a porta. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar as coisas. O sultão estava encolhido, debaixo da pia. Tremendo. Ele nem olhou para mim, só ficou lá, escondido. Apaguei todas as luzes da casa. Fiquei no escuro total, encostado na parede fria da cozinha, segurando um facão velho que eu usava para cortar mato, rezando para aquela porta aguentar. E então começou. A coisa veio até a casa. Eu ouvi as unhas dela raspando na madeira da porta, devagar, testando a resistência, arranhando de cima a baixo como se estivesse afiando as garras. Depois ela começou a rodear a casa. Eu ouvia os passos pesados no cascalho lá fora. Ouvia a respiração dela perto das frestas da janela. Ela cheirava o ar com força, puxando o ar para dentro dos pulmões, sabendo que eu estava ali dentro. Ela batia nas paredes, dava pancadas secas que faziam a poeira do teto cair. Parecia que ela estava brincando comigo, testando meu medo, vendo até onde eu aguentava antes de sair correndo. Em um momento, ela parou na janela do meu quarto, que tem um vidro fino e uma cortina velha, e eu vi o vulto dela contra a pouca claridade que vinha da lua que tentava sair das nuvens. Ela era enorme, tapava a janela quase toda. Ela encostou o rosto no vidro e eu ouvi o som dos dentes batendo no vidro. Tec, 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 devagar, ritmado. Eu prendi a respiração, sentindo meu peito doer, sentindo que se eu fizesse qualquer barulho, ela ia quebrar aquele vidro como se fosse o papel e entrar para me pegar. Ficou assim por horas, aquela tortura psicológica, ela rondando, batendo, arranhando, rindo aquele riso rouco e baixo de vez em quando. Quando o dia começou a clarear, quando o céu começou a ficar cinza lá fora, eu ouvi ela se afastar. Ouvi os passos pesados descendo o barranco de volta para o mato. Ouvi o mato quebrando, enquanto ela sumia na vegetação. Só tive coragem de sair de casa quando o sol já estava alto, perto do meio-dia. Fui até o local onde ela estava comendo na noite anterior, perto da cerca. O chão estava revirado, com marcas de garras profundas na terra seca, pegadas que pareciam de um lobo gigante, mas com dedos longos demais, finos demais. O que ela estava comendo era um bezerro do vizinho, ou o que sobrou dele, estava destroçado, aberto no meio, com os ossos quebrados como se fossem gravetos, uma violência que nenhum animal normal faria. Eu não chamei a polícia. O que eu ia dizer? Que um monstro tentou entrar na minha casa? Eles iam rir, iam dizer que eu bebi demais, que estou ficando maluco de morar sozinho no meio do nada. Mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi, e o pior de tudo é que agora, toda noite, quando o sol se põe e os grilos começam a cantar, eu fico esperando eles pararem, porque eu sei que ela não foi embora. Eu sinto que ela está lá no mato, observando, esperando eu esquecer de trancar a porta, esperando eu dar um vacilo. A marca das unhas ainda está na porta da minha cozinha, funda na madeira de peroba, para me lembrar que a gente acha que é dono da terra, acha que está seguro dentro de casa. Mas quando a noite cai nessas estradas esquecidas, a gente não é dono de nada, a gente é só comida esperando a vez. Eu não durmo mais direito. Qualquer estalo na madeira da casa me faz pular da cama com o facão na mão. E o sultão, coitado, nunca mais foi o mesmo. Ele não late mais. Passa o dia deitado e a noite tremendo. Se você passar por aqui, pela rodovia, e vir minha borracharia fechada antes de escurecer, não pare. Não bata palma. Segue reto.
Acelera o carro e não olha para o retrovisor, porque tem coisas que vivem na beira dessa estrada que não têm explicação, e elas têm fome, uma fome que não acaba nunca. Eu estou pensando em ir embora, largar tudo aqui, deixar as ferramentas, deixar a casa, sumir para a cidade grande onde tem poste de luz em toda esquina e barulho de gente o tempo todo. Porque o silêncio daqui, esse silêncio que eu tanto gostava, agora tem peso, tem cheiro de bicho molhado e gosto de medo. Ontem à noite parecia que a risada estava mais perto. Parecia que vinha debaixo do assoalho. Mas minha casa não tem porão. A casa é direto na terra. Eu não sei o que isso significa e tenho pavor de descobrir. Só sei que minhas noites viraram um inferno particular, onde eu fico sentado na cozinha, com a luz apagada, ouvindo o mundo lá fora e rezando para o sol nascer logo. O interior tem seus segredos, dizem os antigos, mas eles esquecem de dizer que alguns segredos têm dentes e garras e gostam de brincar com a comida antes de devorar. Eu sou o Reinaldo, e se um dia você não me vir mais por aqui, não venha procurar. Deixa o mato tomar conta, deixa a casa cair, porque o que mora nesse quilômetro 90 agora é dono de tudo. Esse foi o relato do Reinaldo. E antes de eu te levar para a vossa última e mais perturbadora história desta noite, eu preciso te perguntar: você já viu algo na beira da estrada que seus olhos não acreditaram? Algo que te fez acelerar o carro e rezar para chegar em casa? Deixa aí nos comentários, eu leio tudo. E se você quer que eu continue trazendo esses arquivos que ninguém mais tem coragem de mostrar, deixa o seu like agora. É a única forma de eu saber que você aguenta o tranco. Porque o próximo relato, ele desafia tudo o que você aprendeu em contos de fadas. O nosso último registro vem do Mário, um caçador experiente que passou a vida inteira dentro da mata fechada. Ele achava que conhecia todo tipo de bicho. Mas o que ele encontrou não está nos livros de biologia. O povo antigo chama de gnomo. E você deve estar pensando em duendes de jardim. Mas tire essa imagem da cabeça. A descrição que o Mário me passou é de algo cru, realista e violento. Uma criatura, pequena sim, mas com uma maldade que não cabe no tamanho. Respira fundo. O que o Mário viu na mira da espingarda dele vai mudar a forma como você olha para qualquer arbusto no seu quintal. Aquela coisa não era humana, aquilo não era um animal, não era nada que os livros de biologia ou as conversas de bar conseguem explicar. Porque quando você olha nos olhos de um bicho do mato, seja uma onça ou um cateto, você vê instinto, você vê um animal que quer sobreviver ou te atacar. Mas ali não, naqueles olhos pretos e úmidos encravados numa cara de pele velha e enrugada, eu vi uma inteligência ruim, uma maldade antiga que parecia rir do meu desespero, enquanto eu segurava a espingarda com as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia manter a mira. Meu nome é Mário Pereira. Tenho 31 anos e o que eu vou contar aqui não é história de pescador, nem invenção para assustar gente da cidade. Eu sou caçador, desde que me entendo por gente. Cresci no meio do mato. Aprendi a ler rastro antes de ler livro. Meu pai me ensinou que o mato tem regra, que o mato exige respeito, mas ele esqueceu de me avisar que tem coisas que moram nas partes mais fechadas da floresta, que a gente não deve procurar, e se encontrar, a gente deve correr sem olhar para trás. Eu sempre cacei na região do Vale do Ribeira, uma área de mata densa, úmida, lugar onde o sol custa a tocar o chão por causa da copa das árvores, que se fecham lá em cima como se fosse um teto verde e pesado, e eu conheço cada trilha, cada barranco, cada grota daquele lugar, ou pelo menos eu achava que conhecia até aquela terça-feira nublada. Eu tinha saído cedo, levava comigo o Giló, meu perdigueiro, um cachorro valente que já tinha enfrentado o porco do mato sem recuar 1 centímetro. O Giló era meu companheiro, meus olhos e meus ouvidos onde a minha atenção falhava. A gente entrou na mata por volta das 3 da tarde. A ideia era esperar alguma paca, ou quem sabe um veado mateiro numa espera que eu tinha montado perto de um riacho, um lugar bom, com água limpa, onde os bichos sempre iam beber no final do dia. O clima estava pesado.
O ar estava parado, não ventava, e quem anda no mato sabe que quando há vento para, de repente é sinal de que o tempo vai virar ou que algo não está certo, mas eu ignorei. A vontade de trazer carne para casa era maior. Segui caminhando, abrindo caminho com o facão onde o mato tinha crescido demais. O cheiro de terra molhada e folha podre entrava no nariz. Aquele cheiro que só a mata tem, cheiro de vida e de decomposição, tudo misturado. Chegamos na espera, eu me acomodei num giral que tinha construído em cima de uma árvore, uma plataforma simples de madeira amarrada com cipó e arame. Sentei ali, o Giló ficou embaixo, deitado perto das raízes, camuflado no meio das folhas secas, e ficamos ali, quietos, esperando a tarde cair e a luz ir embora. Porque é nessa hora, naquele lusco-fusco, que a mata muda de dono. Passou 1 hora, passaram 2, e nada, nem um pio de pássaro, e isso começou a me incomodar. Porque o mato nunca é mudo, o mato sempre tem barulho, tem grilo, tem cigarra, tem pássaro cantando longe, tem o som do vento nas folhas, mas ali não. Ali estava um silêncio que doía no ouvido. Parecia que alguém tinha desligado o som do mundo. Até o riacho parecia correr mais devagar, sem fazer aquele barulho de água batendo na pedra. Olhei para baixo, para o Giló, e vi que ele estava em pé, teso. O pelo das costas, todo arrepiado parecendo uma escova de aço, o rabo enfiado no meio das pernas. Ele não rosnava, ele não latia. Ele apenas olhava fixo para um ponto no meio da capoeira. Uma moita densa de samambaias e espinhos a uns 30 metros da gente. Eu nunca tinha visto meu cachorro daquele jeito. O Giló tremia, eu conseguia ver o tremor dele lá de cima. E aquilo me passou um alerta. Desci a mão devagar até a espingarda, destravei o gatilho tentando não fazer barulho nenhum. Aquele clique metálico soou alto demais naquele vazio sonoro. Apontei o cano na direção que o cachorro olhava, esperando sair um porco, uma onça, qualquer coisa que eu pudesse entender e matar se fosse preciso. Mas nada saiu. Fiquei ali com a arma no ombro, o olho na alça de mira, suando frio apesar do clima ameno. E de repente eu vi, ou achei que vi, um movimento. Mas não era na altura que um animal estaria. Era baixo, muito baixo. Mas também não era rasteiro como cobra. Era algo que se movia em 2 pés, mas numa velocidade que não fazia sentido. Pensei que fosse uma criança, juro por Deus. Meu primeiro pensamento foi que alguma criança de algum sítio vizinho tinha se perdido e estava ali no meio do nada. Baixei a arma um pouco, forcei a vista. A luz já estava pouca, o cinza da noite já estava tomando conta de tudo. E eu vi de novo aquela forma pequena saindo de trás de uma árvore grossa e indo para trás de um cupinzeiro. Não era uma criança. Aquilo tinha uns 70 centímetros de altura, talvez 80. A pele era de um tom marrom acinzentado. Parecia casca de árvore velha, uma pele grossa, cheia de verrugas e calombos. Não usava roupa, mas tinha algo enrolado na cintura que parecia musgo ou couro de bicho mal curtido. A cabeça era grande demais para o corpo, desproporcional, e tinha um formato cônico, pontudo para cima, como se o crânio fosse deformado, o que me fez pensar naquelas histórias de gnomo de jardim, mas aquilo ali era a versão podre e doente disso, a versão que a gente não vê em desenho animado. O bicho parou. Ele sabia que eu estava ali. Ele não estava se escondendo. Ele estava me caçando. Senti isso no estômago, um enjoo forte, uma repulsa que subiu pela garganta. O Giló embaixo começou a ganir, um choro fino, agudo, de desespero total. E o bicho virou a cabeça devagar, muito devagar, e olhou para cima, direto nos meus olhos. O rosto daquilo... Meu Deus, o rosto daquilo. Não tinha nariz, só 2 buracos no meio da cara. A boca era um rasgo largo, fino, sem lábios. E quando ele abriu um pouco, eu vi dentes, mas não eram dentes chatos de gente. Eram agulhas, fileiras de dentes finos e amarelos, sujos, e os olhos, aqueles olhos pretos, enormes, sem parte branca, refletindo a pouca luz que sobrava do dia como se fossem 2 poças de óleo. Eu queria atirar. Minha mente gritava: "Atira, Mário! Atira agora!"
Mas meu corpo não obedecia. Meus dedos estavam travados. Eu estava paralisado por uma coisa que ia muito além do medo de morrer. Era o medo de não entender o que estava na minha frente. O medo de estar vendo algo que não devia existir. A criatura emitiu um som. Não foi um grito, foi uma risada, mas uma risada seca, rouca. Parecia duas pedras sendo esfregadas uma na outra. Hehehehe. Baixo, ritmado, e aquilo fez meu sangue parar de circular. O Giló não aguentou. O cachorro deu um pulo para trás e saiu correndo em disparada pelo meio do mato, me deixando sozinho. E eu não culpo ele. Se eu pudesse, teria feito a mesma coisa. A coisa deu um passo na direção da árvore onde eu estava. Os pés eram grandes, descalços, com dedos longos e unhas pretas e curvas que afundavam na terra fofa. Ele se moveu com uma fluidez estranha, como se não tivesse ossos, como se fosse feito de borracha, e começou a subir na árvore, não escalando como macaco, mas cravando aquelas unhas na madeira dura e se puxando para cima com uma força absurda para um bicho daquele tamanho. O som das unhas rasgando a casca da árvore me tirou do transe. A madeira estalando, ele subindo rápido, vindo me pegar. Apontei a arma para baixo, sem mirar direito, e puxei o gatilho. O estouro da espingarda rompeu aquele silêncio maldito. O clarão iluminou a cena por um segundo. E eu vi a cara dele, a meio metro da minha bota. Aquela expressão de ódio, aquela boca aberta cheia de agulhas pronta para morder meu tornozelo. O tiro pegou no galho ao lado dele, a madeira explodiu em lascas, o bicho soltou um guincho agudo, um som que machucou meu tímpano e caiu lá de cima. Bateu no chão com um baque surdo, como um saco de batatas, mas não ficou deitado. Ele quicou, ele se levantou no mesmo segundo numa agilidade impossível e correu, mas não correu para longe. Ele correu para trás de uma moita e ficou lá, me olhando. Eu recarreguei a arma, minhas mãos pareciam feitas de chumbo. Derrubei um cartucho no chão, peguei outro no bolso, enfiei na câmara, fechei a espingarda, tudo isso sem tirar o olho daquela moita. Eu ouvia ele lá, respirando. Uma respiração chiada, parecia alguém com asma, uma respiração forçada e úmida. Descer da árvore era suicídio. Ficar lá em cima era esperar a morte. A noite caiu de vez. O breu tomou conta de tudo. Eu não via mais a minha mão na frente do rosto. Só ouvia os passos leves dele rondando a árvore. Rodando, rodando, testando a minha sanidade, esperando eu cochilar, esperando eu descer. Às vezes, ele arranhava o tronco, só para me lembrar que estava ali. Passei a noite inteira ali, acordado, com a arma apontada para o nada, rezando tudo o que eu sabia, prometendo que nunca mais pisava naquela mata se saísse vivo dali. Cada folha que caía parecia um passo dele, cada estalo de galho parecia ele subindo de novo. Foi a noite mais longa da minha vida, uma eternidade de tensão onde o tempo não passava. Quando o sol começou a clarear o céu, um cinza pálido que anunciava o dia, o barulho parou. A sensação de estar sendo observado diminuiu um pouco. Esperei a luz ficar forte, esperei ouvir os pássaros voltarem a cantar. Porque se os pássaros cantam é porque a coisa ruim foi embora. E quando o primeiro bem-te-vi cantou longe, eu quase chorei de alívio. Desci da árvore pulando os últimos metros. Caí no chão e não parei para olhar nada. Corri. Corri como se tivesse 10 anos de novo fugindo de cachorro bravo. Rasguei minha roupa nos espinhos. Perdi meu chapéu. Larguei a mochila para trás. Só não larguei a arma. Corri até o pulmão queimar. Até as pernas falharem. Até chegar na estrada de terra onde tinha deixado minha caminhonete velha. O Giló estava lá, deitado embaixo do carro, tremendo. Ele não abanou o rabo quando me viu. Ele só me olhou com um olhar triste. Um olhar de quem viu o inferno e voltou. Coloquei ele na caçamba, entrei no carro e fui embora cantando pneu. Nunca mais voltei naquele pedaço de mata, vendi a espingarda, parei de caçar. Hoje eu vivo na cidade, trabalho num armazém, longe das árvores, longe do silêncio. Mas tem noites, principalmente quando chove e o cheiro de terra molhada entra pela janela do meu quarto, que eu acordo suando, com o coração na boca, porque eu ouço, ou acho que ouço, aquela risada de pedra raspando. Vindo do quintal, vindo de algum lugar escuro onde a luz do poste não alcança.
As pessoas falam que gnomo é lenda, que é coisa bonitinha de jardim, enfeite de cerâmica com gorro vermelho. Elas não sabem, elas não viram a pele cinza, os dentes de agulha, a maldade no olho. Elas não sabem que essas coisas existem, que elas são antigas. E que elas odeiam a gente com todas as forças que elas têm naquele corpo pequeno e retorcido. Eu sei que ele ainda está lá, naquela mata, esperando outro idiota achar que é o dono da floresta. E às vezes eu penso se ele não marcou meu cheiro, se ele não sabe onde eu moro, se um dia eu não vou abrir a porta da cozinha de madrugada para beber água e dar de cara com aqueles olhos de óleo me olhando debaixo da mesa. Você pode achar que é loucura da minha cabeça, que foi o cansaço, que foi um bicho doente. Pode achar o que quiser, mas se você estiver numa trilha, num sítio, ou acampando e de repente o mato ficar quieto, se os grilos pararem e o ar ficar pesado, não pague para ver, não procure o motivo, apenas dê meia volta e saia enquanto você ainda tem pernas para correr. Porque existem coisas nesse mundo que a gente não foi feito para ver e muito menos para enfrentar.